Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o projeto Corrida em Forma, onde eu entrevisto os meus alunos que alcançaram aí ótimos resultados na corrida através do meu método de treinamento. Hoje eu já falei com a Dani na hora do almoço, agora eu vou falar com o Eduardo. Ele é meu aluno, ele acabou de entrar aqui, já vamos colocar ele na live aqui. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Bora lá. Vamos ver, já deve estar entrando. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, Eduardo, tudo bem? Tá me escutando? Te escuto bem, tudo bem com você? Você me escuta bem também? Também, tudo bom. Que bom. Bom, primeiro agradecer que você aceitou o convite de estar participando dessa live, tá? Fico muito feliz, tá bom? Vou te fazer várias perguntas aqui, Tamo aí tranquilo? para isso. Eu que agradeço, obrigado por me convidar. Eu acho que é sempre um prazer compartilhar um pouco da minha experiência do mundo de corrida com não só com você também, a nossa experiência juntos, mas também com todo mundo que pensa, com a tua audiência, com todo mundo que pensa em começar a correr, com quem já corre, com quem quer, enfim, quer entrar a fundo nesse mundo. Então, fico muito feliz por estar aqui, por estar presente. Sim, olha, você pegou o espírito da coisa, é isso mesmo, né? Porque muitas vezes só eu estar aqui falando, né? Às vezes as pessoas acabam não acreditando ou tal, mas quando os alunos falam como é que foi, tudo, sabe, dá mais credibilidade, as pessoas acreditam mais porque não, eu sou suspeito para falar, né, do negócio. Concordo em gênero, grau e número com você. Eu, particularmente, também, é como a gente sempre fala, né? Quando você vai comprar uma coisa, quando você vai tomar uma atitude, é sempre interessante ter a opinião dos outros. Então, eu concordo com você que eu, particularmente, também gostei muito de ter essa experiência de estar aqui. Não é a primeira vez que eu interajo com você e com os outros alunos, então eu fico muito feliz de novamente estar aqui compartilhando da minha experiência. Ótimo. Então, ó, vou começar te perguntando, né, para quem não sabe. Bom, teu nome, todo mundo já sabe, Eduardo, né? Qual que é a tua idade, o que que você faz e de onde você está falando? Claro. Bom, como você disse, meu nome é Eduardo, eu tenho 35 anos. O que eu faço hoje, eu trabalho no departamento de finanças de uma empresa alemã. Assim, um pouco, o meu cargo é um pouco complicado, mas resumindo, é o controller de finanças, então responsável pela parte financeira da empresa nas Américas, ou seja, tanto a América do Sul quanto a América do Norte. Então, isso é o que me dedico hoje. E eu falo de Minneapolis, de Minnesota, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Então, estou bem longe do Brasil. Legal, uma live internacional aqui hoje. É Muito para show. falar que exatamente, que às vezes as pessoas falam, ai, é isso, é aquilo, não. O remoto, a distância, a gente aprendeu isso nos últimos 2 anos, que tem que funcionar, e no nosso caso, pelo menos a nossa parceria, funcionou muito bem. Então, falo de longe, mas a nossa conexão é muito próxima, é muito perto, em função da... Enfim, não fazemos disso um limite pra gente. Sim, sim. Tá muito frio aí hoje? Tá, hoje a gente acordou com -30. Agora a temperatura esquentou um pouquinho, acho que estava -17, -18. Então hoje não teve treino, já aviso. E amanhã pode ser que não tenha também. Sim. Até tirando um pouco do roteiro, mas igual você falou, né, da corrida à distância e tudo. Você. Se você não tivesse ou não soubesse dessa opção, né? Ou você fosse uma pessoa que, tipo, não, treinamento ele tem que ser presencial. Você já viu opção, por exemplo, aí onde você mora, assim, talvez academia, talvez no parque, alguém que oriente assim, ou não chegou a ver? Já ia estar interessante você tocar nesse assunto. Eu participei, a academia que eu frequento, eles tinham um clube de corrida e eu Que entrei, se eu legal. não me engano, foi em 2018, com o intuito. No momento, eles tinham oferecendo o grupo de corrida em preparação para a maratona de Minneapolis e também para as 10 Uhum. milhas. 10 milhas são equivalentes a 16,5 km. Então, enfim, como eu não tinha muito comprometimento, eu falei, eu vou me inscrever para participar, né? Além do grupo, mas também para gerar condicionamento. Mas uma coisa que eu notei que é muito diferente aqui é que eles não seguem, como posso dizer, eles não seguem um cronograma. Primeiro, é um treinamento genérico, um treinamento para todo mundo. E assim, então a pessoa que corria lado a lado comigo, independente do condicionamento dela, ela tinha a mesma sequência de treinos. E uma coisa que eu notei é que não tinham treinos intervalados, era muito treino contínuo. Então, por exemplo, o que a gente faz bastante de tiros, de descansar, não tem aqui. Então era, vamos lá. Então a gente fazia 4 treinos na semana,
eles passavam a planilha, às vezes a gente se encontrava na academia, ou então era assim, segunda-feira vamos fazer 5 quilômetros, na quarta-feira 7, na sexta 9. Então era um contínuo, não tinha esse intervalado, o que quando eu comecei a treinar com você, eu notei que faz uma diferença muito grande ter enfim, esse acompanhamento direcionado para o teu nível. Sim, até falando um pouco, né, de como é a corrida aí, né, você já tocou assim, para mostrar também como no Brasil correr é muito barato, assim, com orientação. Aí nos Estados Unidos é muito comum esses running clubs, né, que realmente é o que você falou, são grupos que correm juntos, às vezes tem ali alguém que lidera o treino que vocês vão fazer hoje, né, e é sempre treinos mais genéricos, todo mundo faz igual, né, e geralmente tem uma mensalidade para participar, alguma coisa assim, mas é um valor até simbólico, né, mas para você ter um treinador, mesmo que à distância, aí para você ter um treinamento legal é em volta de $200 por mês, né? E para você aí $200 é um dinheiro considerável para você gastar por mês. Então eu lembro, eu morei aí durante um tempo e eu vi, nossa, é realmente caro ter um treinador nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, eu vou abrir semana que vem vagas para o meu acompanhamento, que vai ser tipo menos de R$ 50 por mês para treinar. Imagine, você tem um treino R$ 200 por mês comparando com 50. Então, aí eu acho legal que é muito valorizado, mas faz com que as pessoas não utilizem tanto também, né? Não, correto, eu concordo. Se distancia muito, na realidade, as pessoas perdem interesse porque o fator monetário, a mensalidade ainda é um fator que pesa em qualquer lugar do mundo, não só aqui como aí, como em qualquer outro país. Então, aqui é o que você falou, os clubes são clubes que eles funcionam num esquema de academia, quer dizer, o valor de academia, sim, mas, enfim, como você bem disse, eles oferecem o quê? A corrida e ok, vamos lá, nos encontramos no dia X, a tal hora a gente vai fazer, eles mandam normalmente a planilha com antecedência, talvez no começo da semana, mas também não é muito, como eu posso dizer assim, não é um acompanhamento muito direcionado para você. Sim. Então, como eu te disse, quando eu participei da academia que eu frequento, era assim, eu corria ao lado, falando um pouco de, vamos dizer, vou citar exemplos, eu não lembro exatamente o pace, mas, por exemplo, eu corria 5 minutos o quilômetro ao lado de gente que corria 7, 8. Então tinha uma disparidade muito grande, por quê? Justamente por isso, né? Porque não tem essa segregação de perfil. Mas aquela coisa, foi interessante, foi bem legal, aproveitei, foi uma experiência bem legal para conhecer gente, né? Para saber os corredores, trocar muita informação, conhecer novos lugares para correr, conhecer, enfim, ter oportunidade, sim, de expandir os horizontes da corrida aqui em Minneapolis. Sim, muito bom isso, né? Pela socialização, por tudo, né? E evolui também, né? Não é que não é correto fazer, você evolui muito bem. Daí, é claro que você falou que o intervalado ele é melhor, que daí você evolui mais rápido, né? Com um treinamento mais personalizado. Show de bola. Deixa eu perguntar aqui, uma pergunta que vai ser curioso saber a resposta. Como que você me conheceu? Digamos que teve uma influência externa, interna. Não, para quem não conhece, eu sou cunhado do Daniel, ele é casado com a minha irmã, com a Erika. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 5 anos, né? Em torno de 5 anos. E quando nós nos conhecemos, eu já morava aqui nos Estados Unidos, então o nosso contato de corrida, assim, presencialmente, nunca foi muito... Quer dizer, antes nunca foi muito contínuo, né? Claro, assim que eu digo presencial, mas obviamente que a gente sempre trocou muita informação quando estamos juntos, mas a nossa relação é muito mais remota, que eu digo, à distância, no lado profissional. Sim. E quando que você começou a correr? Quando acho que eu te conheci, você já corria, né? Mas você começou já fazia um tempo. Como eu disse, eu tenho 35 anos e acho que eu comecei a correr de novo, correr, colocar um tênis no pé e sair por aí sem destino. Acho que desde que eu tenho talvez uns 18, 20 anos, eu lembro que eu ia bastante no Barigui, corria, dava uma volta, mas foi aí que eu comecei a gostar de corrida. Então eu sempre fiz, sabe, não era uma coisa muito contínua, não era uma coisa muito disciplinada. Então o que eu sempre fazia era, hoje eu tô afim, tênis no pé, vou. Hoje eu não tô afim, tá, vou ficar tranquilo. Aí, quando... Isso foi nos meus 20 anos. E aí, por um tempo, eu acabei abandonando assim, que eu te digo. Hoje vou, aí fazer uma vez a cada 2, 3 meses. Mas eu comecei a, de fato,
enfim, por questões profissionais também eu viajava bastante, então era difícil. A gente já conversou disso, né? Que você tem que... Eu gosto muito de correr na rua. E como eu viajava bastante, às vezes eu tinha que correr no hotel. E aí tinha muitos hotéis que ou a esteira não era boa, ou não era seguro correr na rua por uma questão de trânsito e tal. Mas desde que a gente mudou para cá, eu e minha esposa, a gente mudou para cá, acho que tem uns 4 ou 5 anos que eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Eu parei de ter uma rotina alta de viagem. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar. Agora eu falei, agora vai virar meu hobby. Legal. Aí é bom, né, de treinar, é mais seguro, né? Sim. Melhor que no Brasil. Entrando nessa parte daí do treinamento orientado, tinha alguma coisa que te impedia, que te parava, assim, de você começar um treinamento com um treinador? Porque muita gente, gosta de correr sozinho, gosta que mexa na minha corrida e tal. Tinha alguma coisa? Porque chegou um momento que você decidiu, né, em ter orientação. E como é que era antes disso, assim? Tinha alguma coisa que te parava? Pura, como eu posso dizer, a pura preguiça, ou a pura conveniência, ou a pura inércia. É muito engraçado você comentar isso, porque, então, em 2018 eu fiz parte desse grupo na academia aqui em Minneapolis, e aí, enfim, aí veio 2019, eu lembro que no começo da pandemia foi um abril gelado, eu já vinha correndo com uma certa frequência, mas de novo, sempre contínuo, nada intervalado, e aí eu lembro que a primeira vez que eu corri 21 quilômetros na minha vida foi um abril de 2020, que eu lembro que foi bem no começo da pandemia, era um sábado, a temperatura estava, digamos, ideal, entre 0 e 5 graus aqui para sair. Aí eu falei, saí, sabe, coloquei meu fone, coloquei meu tênis e fui. Eu acabei fazendo 21, eu lembro bem como é que foi, 1h59, tipo 50. Falei, porra, pelo menos eu fiz subir 2 horas, o que já nunca tinha corrido uma distância Sim. tão longa assim. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, eu nunca parei para pensar, sabe, como eu te disse, eu nunca tomei a iniciativa de seguir, de procurar ajuda, que tudo que a gente faz na vida, quando a gente se compromete a fazer uma coisa, quando a gente tem auxílio é melhor. Isso eu acho que para qualquer segmento da vida. Se você quer cozinhar, você pode até tentar, sei lá, fazer um arroz, um feijão, mas se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver um direcional que seja um cozinheiro, um chefe, um YouTube, alguma coisa da vida, você não consegue. E eu me fiz essa pergunta, eu falei, poxa, por que não, né? Eu falei, quer saber? Certamente chegou a hora de eu tentar esse caminho, de eu dar essa guinada. E aí foi quando eu te contatei, eu lembro que na época eu estava passando por uma transição, e aí faz mais ou menos quase 2 anos que a gente está treinando que a gente está, enfim, que somos parceiros de corrida remotos, mas foi aí que bateu o estralo, que eu falei, opa, peraí, de repente, se eu seguir se eu procurar ajuda ou se eu procurar o suporte ou a direção, a coisa vai fluir naturalmente melhor. E como de fato aconteceu. Que show, muito bom. É legal, né, ter essa consciência aí, igual você falou, de melhorar. Você tem que buscar realmente alguém que te fale, né, como fazer, o que fazer. Legal. E assim, desde quando você começou ali com os treinos, né, comigo, como é que foi o treinamento? O que você sentiu de diferença de antes, quando você corria sozinho, para quando começou a correr com acompanhamento? Como é que foi esse processo aí, né? Que você melhorou teus tempos, tipo, muitos, nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, nos 21 quilômetros, né? Ainda não alcançamos a maratona ainda, mas já está quase lá, né? Então, mas eu queria saber como é que foi a diferença, o que você sentiu, como é que seguir um treino orientado certinho, né? Não, sem dúvida, facilita muito mais a vida, porque, como eu te disse, você direciona e sabe exatamente o que fazer, o que cumprir, porque com você, pelo menos, a gente estabeleceu um objetivo que fosse 21 quilômetros, que fosse 10 quilômetros em menos tempo, enfim, a gente já passou tantas coisas, mas que nisso a gente estabelece um objetivo. E com você, com o teu acompanhamento, com o teu direcional, sempre foi muito mais fácil saber, ok, eu estou fazendo isso para quê? Para eu poder fazer 21 quilômetros em menos de 2 horas, ou para fazer 10 quilômetros em menos de 45 minutos. Então isso aí é muito positivo, eu acho que isso aí ajudou, pelo menos no meu caso, isso aí ajudou muito a não só ter o foco, como também ter a disciplina de saber, ok, você tem 3 ou 4 treinos para fazer na semana. Se programe entre os 7 dias, a semana tem 7 dias de domingo a sábado, faça-os, independente se você quiser fazer os 3 de uma vez só. Eu sei que eu já te pedi muita ajuda nisso, ok, o que é melhor? Eu faço
um dia paro, outro dia eu faço 2 dias, paro 2 dias, enfim, isso aí foi algo que também você me ajudou a achar o melhor balanço para o meu corpo, dessa questão exatamente, o que eu faço? Então, por isso que eu te disse, para mim pelo menos foi um ponto de inflexão, foi uma virada, que a coisa ia assim, de repente ela começou a fazer assim. Então foi muito, para mim pelo menos foi muito positivo ter o acompanhamento, de novo, como eu te disse, um especialista, alguém que sabe onde eu quero chegar e me mostra as ferramentas, me mostra os atalhos para eu poder chegar lá mais rápido. Eventualmente, de novo, se eu fizesse meu treino contínuo, como eu fiz os 21 quilômetros que eu consegui chegar, não vou dizer sozinho, mas por conta própria, eu chegaria talvez a uma maratona, mas com certeza com o teu acompanhamento, como você bem disse, eu fiz tempos que eu jamais imaginei que eu fosse ver no meu relógio. Então, isso aí com certeza foi uma mudança, uma guinada muito positiva e fez com que eu mudasse enfim, com que se tornasse muito mais eficiente e eficaz a minha corrida. Que legal, bom saber disso, né? E você concluiu muito bem, né? Que fica muito mais eficiente, você corre com mais qualidade, né? Que bom, que bom. E assim, falando mais dos resultados, né? Com esse método de treinamento, quais resultados foram realmente importantes para você? Porque a gente falou aqui dos tempos, você mesmo falou, né? Eu também. Mas foi só isso? Teve alguma coisa a mais que melhorou, por exemplo, na tua vida? O que veio de resultado para você depois que você começou a treinar com a minha metodologia? Sem dúvida nenhuma, de novo, eu uso a corrida não como uma válvula de escape, mas como um hobby para espairecer, enfim, como uma válvula de escape mesmo, né? Para ter, então, com a disciplina e com o foco, me ajudou muito a focar mais, a estar centrado. Uma das coisas que eu até não mencionei antes, mas acho que deveria ter mencionado, 3 coisas que você me ensinou fora da corrida, fora do ambiente, fora da pista, digamos assim, que eu descobri que são primordiais para um bom treino. Primeiro, a visualização do treino. Você, ok, eu vou começar agora meus 5 quilômetros, mas o que eu vejo, o que eu prevejo? Eu prevejo que no final eu vou estar muito mais satisfeito do que agora. Outra coisa também é o agradecimento, acordar e falar, ok, eu posso sair para correr, ou seja, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa... Enfim, hoje felizmente eu sou saudável, eu tenho a disponibilidade de colocar um tênis no pé e sair para correr. E essas duas aí foram coisas primordiais que me ajudaram muito no meu dia a dia e a relação com a corrida. E a terceira também, como eu te disse, então, a visualização, ajudar a visualização, o agradecimento e também pensar positivo, falar, ok, eu estou quase lá, que vai parte com a visualização também, né? Que é você ver, muitas vezes você fala, putz, voltando ainda, se eu treinasse por conta, eu falaria, poxa, mas quer saber, eu vou sair, põe na cabeça, eu vou sair para fazer 10 quilômetros. Aí chega o quilômetro 5, mas quer saber, eu já joguei futebol ontem, eu já fiz não sei o quê, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Aí você desiste. E com a tua ajuda eu falei, não, foco, visualização, ok, eu tô no quilômetro 5, falta só metade. Então é sempre olhar digamos, o copo meio cheio. Isso aí eu acho que me ajudou também. E sem contar a parte física, como eu disse, a parte física eu cheguei em tempos que eu jamais achei que eu chegaria. Eu sei que uma das coisas que eu e você, a gente conversa bastante é sobre a prioridade. A minha prioridade em alguns momentos não é a corrida, porque eu faço 2 corridas de bicicleta no ano que são grandes, são exaustivas, requerem treinamento. E esse ano passado eu também fiz um mini triatlo, então a corrida não foi muito o meu foco principal. Mas, de novo, primordial, não só para bicicleta, como para triatlo, como para natação, como para tudo que você faz na vida, mas sobretudo o meu bem-estar e para minha sanidade mental, digamos assim. Então isso é onde eu vejo, para mim não tem coisa melhor do que colocar o tênis, colocar um fone, ouvir alguma coisa e sair para correr. Que legal, que legal. Acho que você já respondeu, né? Que eu ia te perguntar esse fato de como você se sente, né? Depois de ter todos esses resultados, né? Então você acabou de dizer. E entrando mais agora na parte, perguntei muito sobre o passado, como é que foi, né? Tudo. E a gente começou um ano novo agora, faz 7 dias que a gente está em 2022. Você tem metas para esse ano? Alguma coisa que você queira alcançar em relação à corrida? Assim, acho que eu não te perguntei isso ainda, estou te perguntando isso agora.
Já para começar a planejar aqui. Para todo mundo ouvir, né? E depois me colocarem responsáveis pelas minhas metas. Não, fale só as metas que podem ser públicas. Não, eu acho que é até uma coisa que você tocou nesse assunto, a gente ainda não falou nisso, eu preciso parar para pensar. O que eu penso, claro, é um fluxo que se você falar um corredor, de novo, eu gosto muito de correr, não sou um corredor muito ávido, porque como eu te disse, eu tenho outros esportes, outros hobbies que eu pratico, então a corrida não é a minha única coisa, mas se você olhar para um fluxo natural de um corredor, o próximo passo seria obviamente uma maratona, mas eu não sei se eu ainda estou apto para dar para fazer esse acordo. Eu sei que, de novo, você é mais do que capaz de me ajudar, eu confio muito na nossa parceira, na nossa relação no teu treino, mas eu acho que são mais questões de cunho pessoal, não vou dizer preguiça ou de comprometer, mas eu acho que esse aí seria o passo natural, então é uma coisa que eu penso ainda em termos de metas para esse ano. Quem sabe? Nunca se sabe, né? Mas fora isso, sem dúvida nenhuma, é continuar mantendo condicionamento. Eu acho que os 5 e 10, os 21 são coisas que eu quero manter, obviamente, né? Eu acho que isso aí eu não quero perder de maneira nenhuma esse condicionamento. Mas, como eu te disse, eu acho que o fluxo natural é pular dos 21 para os 42. Legal. Então, enquanto você estava falando, eu abri aqui, eu pesquisei a Twin Cities Marathon. Cadê? Em outubro, né? Em outubro. Ah, tem tempo. Tem Se for para correr a maratona da sua cidade. Mas tem várias por aí. Tem, não, esse que é a vantagem, né? Agora aqui, com a situação do Covid, a coisa tá voltando ao normal, então tem até algumas no começo de maio, quando começa a esquentar um pouco, mas eu não sei, eu ainda tô relutante, porque como a meia maratona que eu fiz ano passado foi uma coisa que eu me inscrevi super de última hora, então eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos. Acho que foram 3 semanas antes, e nesse meio tempo eu tive a prova de bicicleta, então eu não tive muito tempo para treinar, mas saiu bem, acho que a coisa saiu bem e quem sabe a maratona não pode ser uma surpresa agradável para mim, para você e para todos nós. Sim, não, uma ótima meta. Como é que é o teu convívio com pessoas que correm aí? Você falou do clube, né? Mas você chega a estar com pessoas que correm aí, que não são brasileiros, em algum momento? Eu já tive bastante essa relação, né, esse contato. Hoje não muito, porque acabou-se que as coisas se dissiparam um pouco, as pessoas se distanciaram em função enfim, da pandemia, de tudo que passou, mas o meu objetivo agora em 2022 é voltar. Eu sei que a academia que eu frequento continua com o clube todas as quartas-feiras às 6 da tarde, eles se reúnem. Claro, é mais um pace social, não é nada para treinar nem nada, então eu pretendo esse ano voltar a ter esse contato. Aqui perto de onde a gente mora tem umas 2 ou 3 lojas de corrida, eu sei que eles também têm clubes de corrida, que é o mesmo esquema, né? Nada forte, mas é mais formal, é mais para socializar. Então esse ano eu pretendo voltar ativa com isso. De novo, como eu te falei, muita gente acabou abandonando isso. Então a minha ideia é pelo menos o treino 3 ou treino 4 que a gente tem fazer em companhia dessas pessoas. Sim. Eu falo isso, eu te perguntei por quê. Porque o americano, ele tem uma particularidade do que as outras pessoas ao redor do mundo. Uma maratona é simples para quem mora nos Estados Unidos. Não é uma coisa meio fora do normal. Igual você estava falando, putz, é maratona, não sei o que lá, né? E daí eu perguntei, pô, você convive com o pessoal aí? Porque nos Estados Unidos é muito comum fazer maratona. Maratona, tipo, aqui no Brasil assusta você falar 10 quilômetros para a maioria das pessoas, não assusta tanto falar sobre maratona nos Estados Unidos. É engraçado como é meio que cultural, assim, né? A maratona. Aí, inclusive, saiu uma matéria uma vez até no New York Times que as 100 milhas é a nova maratona nos Estados Unidos. Pensa, porque o número de pessoas que correm provas de 100 milhas nos Estados Unidos é maior de pessoas que correm maratona no Brasil. Uhum. Então, aí, só para contextualizar como as pessoas aí elas não têm preconceito com distância, sabe? E no Brasil tem bastante, na Europa também tem. E que daí, claro, a gente tem
acaba sendo mais racional em relação à corrida, assim como os europeus são mais racionais, tem que preparar melhor, não sei o que lá. Mas o americano, ele é muito isso de, vai na boa, mas continua. É muito do treino contínuo, é muito da distância. Até para você ver que aí tem recordes de atravessar os Estados Unidos correndo. Tem umas coisas muito loucas. Então é por isso que eu falo, né, que quanto mais você está perto dessas pessoas que correm aí, que tem essa mentalidade, eu acho que mais você vai acabar criando isso, né? Não tendo muito limite, vai acabar achando as coisas mais normais, assim, que na nossa própria cabeça a gente já tem essas limitações, né? Tipo, já tem um receio da maratona, já tem um receio disso. É engraçado você falar disso, né? Pega o Forrest Gump como exemplo, né? O filme, para quem não assistiu, né? Acho que uma hora ele fala, não, eu tô estressado, eu tô cansado, eu vou correr. Ele corre e atravessa os Estados Unidos. Mas é muito engraçado você falar isso, que nem, por exemplo, uma das atividades que eu me dedico fora da corrida é a bicicleta. E a gente tem um grupo grande, é uma caridade, eu faço duas na realidade, uma que são 150 milhas, que dá mais ou menos uns 240 quilômetros, que é um final de semana, então quebra esses dois, que tudo tem o efeito de levantar recursos, né? Então nesse caso é para múltipla esclerose múltipla. E a gente vê, e a outra que eu faço também são os pais que se reúnem para pedalar 100 milhas, que dá mais ou menos uns 165 quilômetros, para levantar recursos para as crianças que não têm pais. E ambas as provas você começa a conversar com as pessoas e você vê exatamente o que você falou, né? Assim, pessoas que, poxa, mais velhas, acima do peso, e fala, nossa, mas... Aí eu comento, eu gosto de correr também. Eu também. A gente começa a trocar assunto e você fala, pô, mas a pessoa já correu uma maratona. Correu Nova York, correu Boston, que são maratonas concorridas. Você sabe disso melhor que eu. E você vê a pessoa com o shape que ela tá, com a forma que ela tá, e você fala, nossa, jamais diria que essa pessoa era corredor de maratona. E você vê muitas pessoas com esse perfil. Então eu concordo com tudo que você falou, de que aqui a distância não é assustador, mas para eles falam, não, ok, vamos correr, vamos. E uma coisa também que eu notei é que o americano, claro, tem suas exceções, mas o objetivo sempre é terminar. Porque o americano é muito de processo, né? Então, ok, eu vou começar, não quer saber se vai fazer a maratona em 2 horas e meia, em 3 horas, em 5, em 10. O objetivo é sempre terminar. E é por isso que eles se dedicam muito a isso, né? Então, isso é o que você falou, culturalmente, o número de pessoas correndo 100 milhas nos Estados Unidos, que são os 160, 165 quilômetros, é muito maior do que os maratonistas no Brasil. E acho que isso é uma questão cultural também. Sim, é bem cultural. Eu gosto muito desse tipo de mentalidade americana, assim, em relação à corrida, sabe? É o que mais me identifico, assim. Até a questão do treinamento. A base do treinamento que eu passo para você, por mais que é intervalado e tudo, é tudo muito mais americano, né? E tem uma metodologia europeia e americana. Mas eu acho que a americana, ela foca não só na intensidade, que são os treinos de tiro, mas foca bastante no volume, foca bastante em distâncias maiores, assim, é o que eu gosto, assim. E é engraçado também você, só para ficar no assunto mais um pouquinho, uma das coisas também que a gente vê que as pessoas poderiam eventualmente usar como desculpa tá frio, é isso, aquilo. Não, por exemplo, como eu te disse, a gente uma hora hoje estava menos 18 graus, de manhã estava menos 30. Claro, hoje ninguém foi louco de sair na rua porque você fica 30 segundos exposto, teu nariz começa a congelar, o teu pulmão você já sente. Mas assim, quando a temperatura... Eu mesmo, quando a temperatura... Até menos 10 eu saio para correr na rua. E eu vejo, claro, não é muita gente, mas mesmo quando a temperatura é gelada, o sub-zero, muita gente, claro. Muito. Aí tô dizendo pela quantidade que eu esperaria de ver, mas você ainda vê bastante gente na rua. Aqui, por exemplo, no verão, amanhece muito cedo, então às 5 da manhã tá claro, até as 9 da noite tá claro. Mesmo no inverno, para mim, por exemplo, não é impeditivo acordar assim, na primavera ou no outono, 5 da manhã tá tudo escuro, eu tenho uma lâmpada que você me ajudou a comprar, eu tenho um jaleco que reflete, então eu saio para correr e vamos. E por isso que eu te digo, as pessoas aqui não, pelo menos a cultura que eu vejo é que ninguém põe empecilho, eles falam, ok, esse é o meu objetivo, tá frio, tá chovendo, tá não sei o que, até na neve, eu já vi muita gente correndo na neve, eles saem para passear com o cachorro e vão ir-se embora, então aqui não tem essa de desculpa de que tá frio ou que tá nevando, não. As pessoas saem, fazem seus treinos e se divertem. Até quando eu morei aí, eu peguei um inverno bem pesado. Chegou até... Foi em Nova York que eu morava. Deu menos 27 graus, o pior. E nesse dia eu saí correr, né? Mas eu lembro que antes cara, o que o pessoal faz quando tá no inverno? Eu fui pesquisar, né?
E procurei um monte de, o pessoal continua a treinar normal. Deu, tá bom, então dá, né? E treinei. E foi muito legal, assim, passar por uma experiência e ver que dá, né? Claro, tomando os cuidados ali com equipamentos. Sim. E até uma coisa que a gente trocou essa semana mensagem sobre, né? Por exemplo, até então eu corria com tênis normal. Você me deu uma ideia excelente, porque agora nevou bastante esses últimos dias, então tá um gelo, uma mistura de gelo com neve. Você me falou, põe uns parafusos num tênis velho ou compra... Eu nunca tinha ouvido falar da corrente de neve, por exemplo, para colocar no tênis. Tem, na loja então, é uma de coisa tênis que eu vou procurar. deve ser então, comum. Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos nunca aqui tinham me aconselhado. Até mesmo nesse grupo de corrida que eu participei por um tempo, nunca tinham me dito de correr procurar esses acessórios para o inverno. Então, são alternativas. Não usa. Então, provavelmente isso, né? Ninguém usa tênis normal. Todo mundo usa tênis normal. Daí, claro, quem está mais preocupado acaba adquirindo. Né? Porque, na verdade, assim, o que vai acontecer? A maioria dos treinos não vai dar problema nenhum. Mas no inverno você vai ter 1, 2, 3 tombos. Sempre vai ter. Vai chegar um momento que você vai pegar um gelo que você não... aquele gelo liso que você não vai... Que você não consegue ver. Tá. Por isso que agora você vai ver que os meus treinos intervalados, era para você fazer, sei lá, em 1 minuto, talvez demore um pouquinho mais, que você vai com aquele pé de bailarina pisando. Você vai tomar bastante cuidado para não vir. Eu já tomei uns 2 escorregões nessa sessão, que foram os joelhos ralados só, mas tá. Sim. Se continuar assim, tá bom. Exatamente isso. Bom, deixa eu ver aqui que eu ia te perguntar mais. Eu queria que você pudesse dar uma dica para quem, por exemplo, para quem corre, mas não tem, que era o teu caso, que não tem treinador, corre por correr. Uma dica, assim, de como melhorar, o que fazer, tá bom? Vindo de você, né? O que você teria para aconselhar uma pessoa que gosta de correr, quer melhorar, quer fazer uma maratona? Claro, a dica número 1 que eu digo, pela minha experiência, é obviamente procurar consultoria, é procurar uma ajuda. Se você almeja objetivos grandes, como seja tempo, distância, qualidade, sem dúvida nenhuma, o meu conselho básico é procurar auxílio, é procurar um especialista que vai te fazer conseguir correr mais rápido e mais longe. Então esse é o conselho que eu tenho para dar, pelo menos de novo, falando pela minha experiência, isso aí para mim funcionou perfeitamente, isso aí para mim foi uma mudança de chave, foi um ponto que fez toda a diferença na minha corrida nos últimos 2 anos. Então esse é o conselho que eu dou. Como você falou, às vezes é caro, é isso. Eu sei que você tem planos promocionais que são muitas vezes mais baratos que uma academia. Então se a pessoa tem o objetivo de correr, às vezes a academia, que eu particularmente falando de mim, eu não gosto de correr na esteira, eu gosto de correr na rua, eu gosto do ar livre. Então, e eu sei que o teu treino é muito direcionado, também ajuda bastante as pessoas, então eu recomendaria certamente procurar um auxílio, procurar uma ajuda para, de novo, conseguir voar mais rápido e mais longe. Ótimo, show. E vou deixar agora, eu te perguntei muita coisa, né? Você tem alguma pergunta que você queira fazer para mim nessa live? Cara, na realidade, como eu te falei, eu acho que eu vou explorar um pouco não, mas bastante da tua experiência, não só para mim, mas como eventualmente se alguém tiver nesse mesmo bote que eu, de pensar em, ok, faço uma maratona, não faço. Eu queria ouvir um pouco da experiência de maratona. Claro, perguntas básicas, perguntas para eu, quem sabe, me preparar psicologicamente com a ideia. Mas eu não sei se é mitos, na realidade o que eu vou te falar agora são mitos ou verdades, e aí eu queria ouvir um pouco de você. Quando a gente fala de maratona, são 42 quilômetros, então a pessoa fala, ok, eu fiz 10 quilômetros, eu faço isso vezes 4 e mais um 20% ali, tá bom. Mas é fato mesmo que nunca se corre os 42 quilômetros antes de uma maratona, você chega lá no máximo 35, 36 no dia da prova, liga o turbo para fazer, ou é aconselhável antes de você, da maratona chegar, você, de alguma maneira, ter essa distância já no teu currículo? Não é aconselhável você fazer uma maratona antes de uma maratona. Porque é mais pelo gasto energético, pelo quanto você vai realmente, o que você vai... como que eu posso dizer? O corpo, ele demora muito para recuperar de um estímulo de longa duração. Tá? Então, o que acontece? Se você correr muito, você não vai estar se preparando para aquilo. Você consegue se preparar com menos. Então, por isso que as corridas, eu costumo passar
para quem é uma primeira maratona, entre 35 a 37 quilômetros o máximo. Por quê? Porque a partir daquele ponto, e tem que ser pelo menos umas 3 semanas antes esse treino. E tem um momento certo. Tá? Porque nas 2, 3 semanas depois desse treino, o corpo ele vai estar cansado, ele vai recuperar. Os treinos eles vão ser mais leves, chegando perto da maratona. Tá? Porque daí o que acontece nesse treino mais longo? O corpo ele começa a entender que, opa, eu tenho que me preparar para um longo período de corrida, de movimento. Tá? Pode ser que no próximo estímulo ele vai correr até mais. O corpo meio que ele entende isso. Por quê? Porque ao longo do treinamento você fez 20 e poucos, você foi para 30 e poucos, você foi aumentando, né? E daí chega o momento que a gente abaixa depois do último longo, a gente abaixa a tua intensidade, o teu volume, o corpo ele fica muito mais forte naquele momento, porque ele está recuperando, você dá estímulos bem mais tranquilos para ele, e você, depois de 2, 3 semanas, no máximo 4, vai fazer a tua maratona, você está num período que você está o mais forte possível, que você vai aproveitar de todo aquele treinamento. Agora, se você coloca, por exemplo, maratona 42 quilômetros antes, vai demorar mais para recuperar e não vai dar para aproveitar essa força do treinamento, porque daí você vai estar ou mais cansado ou não vai estar preparado para tanto, tá? Porque a recuperação ela vai demorar muito mais. Depende muito, tá? Mas para pessoas mortais igual a gente, não é legal chegar perto da distância da maratona mesmo, tá? Para profissionais, sim, eles já conseguem fazem um ritmo mais lento, né? Ou se você estiver muito acostumado com distâncias longas, dá para fazer também, num ritmo mais lento. Mas a grande maioria, como despende muito tempo, né, correr 42 quilômetros, você, no teu ritmo, faria para 3 horas e meia, mais ou menos. Só que num treino é mais devagar. Um treino você faria 4 horas. Então, você não está tão acostumado a correr durante 4 horas. E às vezes nem tem esse tempo, né? Você tem família, você tem trabalho, você tem um monte de coisa. Então, o que acontece? O treinamento ele acaba sendo mais curto, de uma maneira que vai te preparar para em um momento somente você fazer essa maratona, que é o período mais longo. E você vai ver como o teu longo mais longo vai ser uns 35, 37 quilômetros, ele vai ser num ritmo mais lento da tua maratona, se você treinar tudo certinho. O tempo vai ser até quase o mesmo. Não vai ser a distância, mas o tempo vai se aproximar. Por exemplo, o treino vai dar 3 horas, vamos supor, e você vai fazer a maratona em 3 horas e 20. Tá? Então não tem a variável somente distância, temos a variável tempo. Né? Sim. Então, mas assim, como que eu posso dizer? É o que a gente chama de supercompensação no treinamento. A gente dá o estímulo correto, no momento correto, para conseguir fazer a maratona do melhor jeito possível. Você não pode ter um pouco a mais ali. Mas também não pode faltar, né? Claro. Mas, por exemplo, se você for fazer uma maratona mês que vem, inventou, Daniel, quero fazer uma maratona, vai ter uma maratona aqui na minha cidade daqui a um mês. O que a gente vai fazer? Você não vai fazer 35, não vai fazer 37 quilômetros. Eu vou aumentando o seu volume aos pouquinhos. Por exemplo, vamos lá, semana que vem você vai fazer 15, na outra vai fazer 20, na outra 25, e daí já vai correr 42 no outro. Só que vai devagar de um jeito que você vai aguentar completar. Então depende muito de caso para caso, né? Quando a gente tem um período ideal, né, pra gente planejar o treinamento, nossa, sai tudo bonitinho, daí vai naquele 37 quilômetros, faltando 3 semanas antes, né, quando a situação tá ideal. Mas às vezes não tá, a gente encaixa do jeito que vai. Mas é muito difícil passar dessa quilometragem, igual você falou. E deixa eu te fazer uma pergunta, você tocou num assunto que, claro, eu imagino que não só para mim, mas como para muitos dos teus outros alunos, talvez não só como uma maratona, como uma meia, como 10 quilômetros. O comprometimento, eu sei que você ir de uma meia para uma maratona é praticamente dobrar a distância, o que pode ser que seja, pode ser que não seja, e aí
tô aberto a ouvir os teus comentários. De novo, a gente tá falando de dobrar uma distância, dobrar uma meta. Precisa dobrar treinamento, tipo, o que eu fazia em 1 hora eu tenho que fazer 2. Porque um dos maiores receios, um dos maiores, de novo, mito ou verdade? O comprometimento, precisa abrir mão de muita coisa, precisa, claro, acordar cedo, treinar o dobro, abrir mão da cerveja do final de semana, essa coisa da alimentação, ou isso é puro mito? Na verdade, assim, você faz isso se você quiser o teu melhor. Tipo, se você realmente quiser uma performance muito boa, daí sim. É lógico que você tem que abrir mão de coisas que podem atrapalhar. Mas todo mundo é humano, se você tem, tipo, a vontade de fazer uma maratona, mas você não se importa em fazer em 3 horas ou 3 horas e 40, né? Até uma primeira maratona. Ou você, tipo, eu não quero abrir mão da minha cerveja no domingo, não quero abrir mão, sabe? Por quê? Porque é um prazer, é algo que você gosta, né? Não sei se no teu caso se é a cerveja ou qualquer outra coisa, né? Ou, por exemplo, no fim de semana eu não posso descansar depois do treino, eu tenho que sair com a minha filha e tal, e isso pode comprometer também. Mas assim, dá para fazer, por exemplo, uma maratona, o treino de meio de semana, o que você faz já não mudaria muito. Você está numa estrutura de treinamento que tem um volume bom já. O que mudaria mesmo são os treinos de fim de semana que seriam mais específicos, né? Seriam um pouquinho mais longos, mas os treinos de meio de semana ali que tem em volta de 10, 12 quilômetros, às vezes alguns têm até menos, não muda. Eu mesmo já fiz várias maratonas, fazia 3 treinos ali no meio de semana, uma média de 10 quilômetros e o longo no fim de semana. Mesmo para ultramaratona, eu nunca fiz treinos tão longos durante a semana. Até porque durante a semana a gente não tem tanto tempo, né? Sim. Geralmente, porque tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. E no fim de semana é onde que sobra aquele tempo. E claro que se você tiver tempo, aí dá para colocar mais, né? Mas assim, dá para fazer normal, desse jeito, igual dá para fazer no teu caso, dá para fazer uma maratona só mudando as distâncias, aumentando só as distâncias dos treinos do final de semana. Que em vez de você correr 15, 20 quilômetros, você vai começar a correr 20 e poucos, até chegar nos 30 e poucos, né? Ali um mês antes da maratona. Eu sei que você está tentando fazer minha vida mais fácil para... Não, na verdade não, mas é para mostrar que, assim, não é um bicho algo... de outro mundo, né? Não é uma outra coisa que é inatingível, que é o que você falou para nós humanos. Ou seja, qualquer um com comprometimento, com dedicação, consegue 5, 10, 21, 42. Ultramaratona também, que tem o teu belo exemplo também para dizer, né? Do que o nosso corpo é capaz. Então, sim, não, é bom saber. Me conforta saber que pelo menos eu tô no caminho certo. Sim. Não, mas assim, você tá a um passo de uma maratona. E pode ser, talvez na tua cabeça esteja um pouco longe e tal, mas eu, vendo de fora, como treinador, vejo, tipo, uma maratona, se você quiser, por exemplo, se você for amanhã correr 42 km, você corre 42 km sem parar. Claro, vai ser difícil, você vai sofrer, você vai ficar uma semana com dificuldade para andar, mas você já corre. Mas, se você inventar, daqui um mês eu quero correr uma maratona, você já vai conseguir correr de uma maneira melhor, é só ajustar o teu treinamento. Daqui a 2, claro que é melhor a gente ter mais tempo, ter no mínimo uns 3 meses para sair uma maratona boa, mas assim, o que eu quero te passar é que você tá a um passo, o teu treino que você faz já tem a mesma estrutura, a gente só precisa ajustar uma coisa, né? Foi igual uma menina que eu ajudei aqui também numa live, que ela não consigo correr mais do que 15 quilômetros e ela queria correr uma meia maratona. Era só ajustar um negócio no treino dela, eu mesmo passei os treinos dela na live aqui, e agora esse mês ela vai fazer essa... Mas assim, é que daí a pessoa ela coloca aquilo como algo tipo, putz, é difícil, tem que fazer mais, talvez viu algumas coisas com outras pessoas falando que é difícil, que tem que aumentar muito mais o treinamento, mas na verdade depende muito de caso para caso, que tem gente que faz muito mais treino, né? Tem gente que... tem jeitos e jeitos, né? Mas assim, o que eu posso te falar agora é que para você não tô querendo falar que é para você fazer, você também pode não fazer, mas você está realmente a um passo de uma maratona. Não é legal. Algo que esteja muito além do que você tá agora, sabe? Entendi. É bom saber. E deixa eu te perguntar assim, a efeito, agora mais perguntas gerais da corrida e coisas que
que pelo menos eu tenho notado no meu corpo. E só para complementar o que você falou, você vê como a diferença do treinamento especializado faz, né? Porque, como você bem disse, a tua aluna não conseguia passar dos 15 quilômetros, e aí, ou seja, se ela insistisse, talvez não fosse com tanto foco. E aí, com o direcionamento correto, agora esperamos que ela consiga fazer. Então, você vê como, para ficar de exemplo, né, como o treinamento direcionado, como o treinamento específico, especializado faz a diferença. E que certamente espero que seja o meu caso, se assim for. Mas eu vou tipo duas perguntas. Na primeira pergunta, depois eu faço a outra. Assim, efeitos geral de corrida. Hidratação. Uma das coisas que eu tenho notado é que, pelo menos eu evito tomar água antes, quando eu sei que eu vou fazer um treino mais longo, para não ter que parar, ou para não ter que sentir, para não ter que segurar. Isso é saudável ou é melhor você segurar e tomar antes do treino para você ir queimando aquela água para o teu corpo ir absorvendo aquela água durante a tua corrida? Eu vou te responder em 30 segundos que eu vou pegar meu carregador aqui do celular, senão... Peraí. Tá me ouvindo? Normal? Ouvindo? Yeah, sim. Perfeito. Vamos lá. Essa questão da hidratação. A hidratação, ela tem que ser feita antes. Tem que ser feita muito bem antes do seu treino ou do que for. Porque se você não estiver muito bem hidratado antes de um treino, principalmente se for o teu treino longo, o que vai acontecer? Você já começa o treino com uma performance mais baixa do que você teria. Porque o corpo, quando você está correndo, ele precisa de água para não superaquecer. Quando você não tem tanta água, o corpo ele já vai trabalhar meio que num modo mais econômico, porque ele sabe que você não está tão bem hidratado. Uhum. Então é muito importante hidratar, realmente, sempre antes e durante, tá? É claro que daí com os treinos você vai ajustando o quanto de água você toma para não precisar parar no meio do treino para fazer xixi, né? Então, por exemplo, eu tomo bastante água, né? Mas eu acabo e faço o treino normalmente, tá? Tem que cuidar muito com isso. Coisas que eu erro muitas vezes antes de provas muito longas, mas erro não sei se é um erro, mas eu tomo muita água mesmo e já no começo eu tenho que parar, mas sabe que me dá a segurança que estou hidratado, sabe? Porque estar hidratado me faz conseguir ter mais performance, que significa conseguir fazer aquela atividade de uma maneira muito melhor. E claro, hidratar, se a atividade vai ter mais que 1 hora de duração, é bom você hidratar no meio. Porque o corpo, com menos de 1 hora, até que a água que você se hidratou antes, você consegue correr sem ter queda de performance, né? A não ser que se for uma corrida de 10 km, se for uma prova que você vai correr muito rápido, você precisa hidratar no meio, porque senão não vai aguentar, vai sentir sede, né? Mas se for correr mais tranquilo, um treino normal, a água ela acaba não sendo tão necessária. Agora, quando passa de 1 hora, a água é necessária porque você perde muita água, o corpo ele entra, ele desidrata e você não consegue performar. Muitas vezes você não sente no treino, mas você fica mais cansado. Mas só que você não consegue entender que aquilo é da água, né? Então tem que... E principalmente no frio tem que tomar cuidado, tem que hidratar muito bem no frio. Porque se você não estiver bem hidratado no frio, o que pode acontecer? Você pode ter uma hipotermia, né? Mais rápido. Eu tô indo porque a Manu apareceu aqui para me dar oi e ela tá tirando foto nossa. E deixa eu fazer outra pergunta em relação a isso. Água ou isotônico ou preferência, tanto faz, isotônico é melhor antes ou depois? Isotônico é bom mais durante o treino e se for com mais de 1 hora também. Por quê? Porque ele tem carboidrato e sais minerais que quanto mais a gente corre, mais tempo a gente corre, mais a gente vai precisar repor, né? Então, por exemplo,
num treino com mais de 1 hora, você pode utilizar isotônico também, junto com a água, né? Toma água, toma isotônico, ou se quiser levar só o isotônico, que já hidrata, né? Então, por exemplo, um treino para maratona é interessante você ter carboidrato junto. Não pode treinar só com água, com treinos que demoram mais que 1 hora, assim. Porque, tem gente que consegue, sim. Tem gente que faz, sim. Mas são pessoas que elas acabam não rendendo o que elas poderiam. O corpo ele precisa de combustível. É igual, se você anda com um carro quase sem combustível, 1 hora vai falhar, entendeu? Pode até continuar a andar, mas vai falhar. Agora, se você sempre está carregando ali, sempre está com o tanque cheio, vai embora, você tem segurança, né? O corpo é a mesma coisa. Você precisa de carboidrato no meio. Por exemplo, quando eu faço treinos mais de 1 hora, eu tomo gel, né? Aquele gel de carboidrato com água. Isso que eu ia te perguntar, o gel para treinos de menos de 1 hora, então, porque pelo menos acho que o Gu ele fala 45 minutos, toma 5 minutos antes da corrida, 45 a cada 45 minutos. Para fazer, por exemplo, 5 quilômetros que você vai fazer menos de meia hora, 40 minutos, 20 minutos, não é que não é aconselhável, mas ele não vai te ajudar muito a repor a energia perdida, né? Não, porque com a tua alimentação normal você já vai ter energia para fazer um treino muito bom até 1 hora. Então você estaria consumindo aquilo ali, tipo, Entendi. Não vai fazer muita diferença, entendeu? Porque você já teria aquela energia, não vai te dar energia mais. Porque você já vai estocar ali no teu corpo, né? E pode até virar gordura isso. Entendi. Mas, daí treinos para cima de 1 hora é interessante. E 5 minutos antes, não. Você já tem a energia ali no início do treino. Tá? Então, depende muito do teu corpo. Eu costumo, isso, o nutricionista que passou para mim, mas eu tenho que me alimentar de 30 em 30 minutos, sempre depois que um treino for mais do que 1 hora e meia, 2 horas, ou uma prova. Então, é sempre gel de 30 em 30 minutos ou algum outro tipo de carboidrato, né? Mais do que isso, eu acabo ficando fraco em algum momento e a minha performance não fica tão boa, né? Entendi. E outra pergunta que eu queria te fazer é sobre fortalecimento muscular. Obviamente que pernas eu sei que é vantajoso, eu sei que isso aí vai ser algo que vai contribuir. Eu e você já discutimos bastante a respeito de treinamento cruzado, né? Que bicicleta, natação, talvez não auxiliem tanto. Mas curiosidade, membros superiores trabalhar ajuda bastante na corrida, porque eu sei que o braço acaba se movimentando. Talvez ele não tenha um papel primordial na corrida quanto as pernas, mas eles são parte do teu corpo, né? Então o fortalecimento muscular, tanto dos membros superiores quanto inferiores, ele traz benefício? Você acha que tendo o braço mais forte, não sei, corre melhor ou corre mais pesado? Curiosidade mesmo de saber como agir nessas situações. Tá. O fortalecimento ele é importante não só para a corrida, como para a vida como um todo. É bom você estar forte, porque daí você diminui o risco de qualquer tipo de lesão, né? Você está mais preparado para tudo, né? E assim, claro que para a corrida, o que vai importar mais é o fortalecimento mais de parte central do corpo, que é abdômen, glúteo, essa parte mais do centro do corpo, e de membros inferiores. E fortalecimento, eu digo, é estar forte, não é treinar para hipertrofia, ficar maior. Não. É você fazer um treinamento que essa tua musculatura ganhe força. Que você... E claro, o braço ele deve ser trabalhado, porque você não vai trabalhar somente abdômen e pernas, né? Mas assim, a focar no fortalecimento de braço para a corrida não faz sentido. Realmente, faz sentido você ter o corpo todo forte. Realmente, o corpo todo preparado, né? Então, entendi. Mas o braço, assim, o que ele é na corrida, ele vai trabalhar apenas como algo que vai balancear o teu movimento. Ele não tem nenhuma função que te faça correr mais rápido. Tem gente, eu já ouvi falar, até curioso, se você fizer um movimento rápido com os teus braços, você vai fazer um movimento mais rápido com as tuas pernas e tal. Isso é besteira, sabe? É que, claro, daí se você movimenta aqui, pela coordenação do corpo, você vai movimentar as pernas mais rápido. Mas aí você vai estar gastando mais energia. É a mesma coisa do que acelerar as tuas pernas. Não precisa acelerar o braço, né? Entendi. Então, o braço não faz tanta diferença, mas é importante você trabalhar, assim, no fortalecimento, não só do braço, mas do corpo como um todo.
Eu não preciso nem mencionar a técnica, né? Que as dez semanas de técnica, para mim, pelo menos, fizeram uma diferença muito grande. Então, além da força, além do fortalecimento, também a técnica, que isso aí acho que é primordial, né? Sim, sim. É, a técnica é mais a questão de postura, né? É Uhum. importante. É, ainda mais você que já corre bem, então é legal ter essas melhoras de postura que faz uma diferença. É. Né? E não, isso eu posso te dizer também. Quando eu comecei, depois que eu comecei a treinar com você, uma das coisas que eu senti um efeito como consequência, além das técnicas, é a questão da postura também. Hoje eu me policio, eu consigo muito mais ficar com a coluna reta da maneira que deve do que antes. Antes era muito assim, mas isso a corrida também me ajudou até a ser coordenado nesse ponto também. Ah, que legal, isso é bom. E você tem mais perguntas? Cara, não, acho que por agora o que eu queria explorar nesse momento tá bom. Não quero perguntar muito de maratona, senão vai que você acha que eu já quero fazer uma mês que vem, então vou ficar o perfil baixo. Não, mas é bom saber. Ó, por exemplo, até você perguntou da maratona, né? Até dar um exemplo da minha primeira maratona. Eu não fiz uma maratona por primeira, eu fiz uma ultra maratona primeiro do que uma maratona, acredita? Pra que pensar baixo, né? Pra quê? Não, mas ó como é a cabeça. Porque eu nunca tinha corrido mais que 12 quilômetros. Eu tinha feito uma corrida de montanha de 12 quilômetros aqui em São Luís do Purunã, perto de Curitiba, em maio de 2011. Daí, no meio de 2011, eu mudei para Portugal. Fui estudar um ano lá. E daí eu fui participar de uma prova também de 12 quilômetros de corrida em montanha lá. Só que eu e uns corredores, a gente se perdeu. Aí, a gente tava num caminho sinalizado tudo, mas não chegava nunca, não tinha GPS. Daí, um momento, perguntei para um cara lá, quantos quilômetros já deu aí e tal? Ele tinha GPS, já deu 20. E a corrida só tinha 12. Mas a gente tinha pego um caminho de uma corrida de bicicleta que tinha no mesmo dia que as pistas eram iguais. E daí, tá. Mas esse pessoal, eles estavam falando de uma corrida que ia ter dali um mês ou um meio, no norte de Portugal, na cidade de Barcelos, onde é o Galo de Barcelos. Né? Galo. E eles, a gente vai correr lá, tal, vamos lá. E eu, inocentemente, pô, eu corri com esses caras o tempo todo, eu tava até melhor que eles, eu tive que esperar eles ainda, né? Eles vão correr uma corrida de 55 quilômetros? Ué, eu também posso, né? E, claro, que daí eu direcionei o treinamento, eu perguntei para treinadores o que eu tinha que fazer, né? Fiz um treino de 40 quilômetros, tipo, na semana seguinte, nunca tinha corrido mais do que aqueles 20, corri 40 quilômetros no plano, assim, e ali em novembro eu estava fazendo 5 quilômetros em montanha. Mas o que eu acho que aconteceu? É porque eu não tinha ninguém para... não tinha ninguém falando, não faça isso, não, isso é demais, não, sabe? Eu vi a possibilidade que aquelas pessoas iam fazer e eu corria até melhor do que elas. Para mim vai ser tranquilo também. Então só tinha coisa na minha cabeça que me fazia fazer aquilo, né? E uma semana depois eu corri a maratona de Lisboa. Você vê, né? Eu acho que isso aí é muito do que eu... então, é exatamente o que eu estava te falando antes, né? Eu acho que isso aí é muito de uma das coisas que você me ensinou a trabalhar, que é o acreditar. Falar, não, o lado psicológico, porque a corrida, enfim, você sabe disso tão bem quanto eu, ou obviamente muito melhor que eu, mas correr não é só físico, correr tem muito psicológico. E isso aí é uma coisa que é o que você falou, não tem ninguém te falando que você pode, você acreditar, você confiar, e segue o jogo, né? E segue a corrida. Sim. Mas não recomendo fazer igual eu fiz. Mas vamos lá. Eu posso dizer tecnicamente também, porque eu nunca fiz uma coisa... Não. Pode falar. Não, agora não tô, agora eu tô te ouvindo. Travo. Aí, agora. Eu só ia complementar que eu posso dizer que praticamente o meu não foi parecido, obviamente, mas eu nunca tinha feito uma prova de 5 e 10 e fui para 20 e 21 direto. Mas, claro, a situação é muito diferente. O preparo, eu já corria, mas nunca tinha feito uma prova formal. Sim, não, mas é quase isso, é quase a mesma coisa. Para finalizar, você tem algum feedback sobre o meu trabalho, alguma coisa assim, alguma coisa que
pode melhorar, tá? Pode falar aí mesmo, não tem problema nenhum. Pode Na falar lata? publicamente. Tem certeza? Na lata. Não. Eu acho que, na realidade, o teu maior desafio é tentar fazer a Manu correr. Se você conseguisse. Não, tô brincando. Não, como eu te disse, eu sei que a gente trabalha remoto, eu sei que o nosso contato é muito próximo, é muito frequente, então eu particularmente não tenho nada a dizer, eu acredito que o nosso nível de comunicação, de novo, estou falando, o nosso é praticamente 100% remoto, mas eu não tenho nenhum comentário, assim, nada que eu vejo que possa melhorar. Eu acho que você passou por muita atualização nos últimos meses, né? De novo, eu vendo como um aluno novo, eu acho que os métodos que você está implementando, assumindo que para uma pessoa que começou do zero, eu acho que isso aí é extremamente positivo, porque você criou as diferentes modalidades, então isso aí acho que ajuda a pessoa a se encaixar e certamente ajuda. Então, eu particularmente, eu não tenho nenhum ponto a melhorar, muito pelo contrário. Eu acho que a maneira que você opera, que a gente trabalha, para mim, pelo menos, está excelente, é perfeito. Muito obrigado pelo feedback. Então é isso. Agradeço demais a participação, esse bate-papo. Foi bem além do que eu tinha pensado em falar. A gente conversou bastante aqui, foi bem legal já. 1 hora já de conversa. Né? Que bom, agradeço demais. Bons treinos rumo a essa maratona, é claro, se você quiser. Quem sabe? Eu sei que agora os próximos 3 meses o treinamento não vai ser tão intenso, mas nada que não dê para tirar um atraso depois. Isso aí, Eduardo. Então, obrigado. Uma ótima noite aí. Aí são 5 horas da tarde ainda, né? Dá para aproveitar ainda a noite, né? Dá para começar o final de semana. Isso aí. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, compartilhar minha experiência e espero retornar mais vezes para bater esse papo com você e com todo mundo. Com certeza. Você vai dar o relato de como foi a tua primeira maratona. Né? Sem pressão. Obrigado, Daniel. Uma ótima noite para você. Um bom final de semana para todo mundo. Você também. Obrigado, hein? Tchau, tchau.